Jesus sempre andava rodeado de muitas pessoas, dentre eles muitos infelizes também, os doentes, os leprosos, as meretrizes, aleijados, todos condenados, muitos condenados pelo Código de Ética de Israel. E ele quebrava todos os preceitos da época, aplicando, colocando a lei de amor acima de tudo. Então recebia e atendia a todos, mas era duramente censurado pelos fariseus. Eles perguntavam por que é que ele ficava e comia com os pecadores, com os excluídos do livro dos vivos. O que é isso? Naquela época, quando uma pessoa tinha uma doença irreversível ou cometia algum delito, ela era expulsa da cidade e o seu nome era retirado do livro dos vivos. E por isso que Jesus, toda vez que ele recuperava, que ele curava alguém, ele dizia: agora vá e apresente-se aos doutores, para que eles possam ver o que faz aquele que veio em nome de Deus. E aí também porque a pessoa poderia estar se reintegrando novamente à comunidade, porque estava perdida e foi recuperada. E certo dia ele estava ali com esses infelizes e viu os fariseus, de uma forma rebelde, repreendendo os seus discípulos. Ele parou ali com os infelizes e foi até lá, e nesse dia ele citou 3 parábolas, que foram, segundo os estudiosos da teologia, são as parábolas da misericórdia, da compaixão e alguns até da esperança. E foram elas: a da mulher que tem 10 dracmas, se perde uma, ela faz de tudo para encontrar. Foi também a do homem que tinha 100 ovelhas, que se perdesse uma, ele deixava as 99 e ia procurar. Então ele contou essas 2 parábolas e também contou a parábola do filho pródigo, que é a da nossa reflexão da noite. Vamos ver o que ela traz para nós, Um homem, um pai que tinha 2 filhos. E certo dia o filho mais novo chega até ele e diz assim: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. O pai então atendeu o seu pedido, dividiu ali, repartiu os bens entre os filhos, os 2 filhos que ele tinha. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo o que tinha, as suas coisinhas, a herança, e partiu para uma terra distante. E lá ele desfrutou de todos os prazeres mundanos, desperdiçou tudo o que ele tinha, o que levou à sua degradação financeira e moral. E como ele gastou tudo, ele começou a passar fome, uma grande fome. E aí ele precisou procurar trabalho. Só que o único trabalho que ele encontrou foi apacentar porcos. E ali naquele lugar ele via o pessoal dando as cascas, as alfarrobas para os porcos, ele tinha vontade de se alimentar com aquilo, mas ninguém lhe dava nada. E ele pensou: eu sou um decadente, um desafortunado, porque lá na casa do meu pai, os servos são bem tratados e alimentados. Ele cai em si nesse momento e decide voltar para casa. Mas ele fala: e o que eu vou falar com meu pai? E agora que eu vou voltar dessa forma, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar e falar: olha, pai, eu não sou digno de ti, nem mesmo mereço ser um servo teu, mas peço com toda a sinceridade do meu coração que o Senhor me aceite de volta, que me perdoe, me aceite no seu seio de amor. E assim ele fez. E quando ele estava longe ainda, o pai visualizou ele e correu ao seu encontro. Ele pensou que o pai ia repreender, chamar a atenção, mas não. Recebeu ele com um beijo, pediu para os servos trazerem sandália, vestimenta, deu até mesmo um anel para ele e falou: olha, mate um novilho, vamos festejar. E nesse meio tempo, quando chegou o irmão mais velho, ele viu aquela cena e ficou todo rancoroso e magoado com tudo aquilo.
E o pai, então, em busca de conciliação, vai até este filho. Só que o filho diz o seguinte, o mais velho: pai, eu sempre me submeti à tua disciplina. Fui obediente, mas você nunca me deu nenhum novilho para eu cear com os meus amigos. E o pai, de maneira amorosa, responde: mas filho, você sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Convinha fazer uma festa, porque esse teu irmão, ele estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. Então precisamos comemorar. E a parábola termina assim, não é? Vejam que o pai sempre ficava olhando a estrada para ver se o filho estava voltando, porque ele via e sabia que ele era inexperiente. E ao vê-lo, ele corre ao seu encontro, né? Ele recebe com um beijo, que é o gesto de comunhão afetiva. Ele pede que lhes dê sandálias, porque representa devolver-lhe a dignidade. Naquela época, os servos que ficavam descalços, ele estava, né? Pede uma vestimenta que significa a ordem e o poder em abundância, caracterizando a nobreza. E também dá-lhe um anel, que identifica-o como o proprietário das terras, como membro da família. E fecha tudo aquilo com uma festa, né? Com o coração cheio de compreensão, de perdão, de amor e de alegria, pelo retorno do filho. A Emmanuel, no livro Pão Nosso, item 157, ele traz um ensinamento muito bom para nós dessa parábola. Ele aponta que há nela dois extremos da ingratidão familiar. Um vive no esbanjamento, que é o filho pródigo, e o outro na avareza, que é o mais velho. E completa: são duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. Assim, vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. O mais moço, ele tinha uma personalidade ativa, mais determinada. E ele sentiu a necessidade de sair, né, de buscar experiências fora do lar. E chega ao pai e comunica o seu desejo. E o pai, né, atende, divide a herança e não fica magoado com isso, não guarda nenhuma mágoa. E entende e respeita o livre-arbítrio deles, né, dos seus herdeiros. Na parábola, diz que o filho mais novo parte para uma terra distante. Isso quer dizer, né, significa que ele fica distante da proteção paterna, conduzindo a sua vida da forma como ele acha que era bom para ele, conforme os critérios estabelecidos pela vida material. Ele sai gastando de maneira desregrada a herança. E a essa herança desperdiçada, o Caligares, no Parábolas Evangélicas, ele diz o seguinte, que representa o desprezo pelos valores espirituais que são concedidos por Deus a todos nós, que é a retidão do livre-arbítrio, a pureza do sentimento, a sensibilidade da consciência, o discernimento justo do bem e do mal. Enfim, em toda a parte nós vemos desperdício de sabores, de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidades. Há uma perda muito grande nesse sentido. O desregramento que o jovem criou acabou trazendo para ele um grande sofrimento, né, de sérias privações. Ele passou uma grande fome. E essa grande fome representa o cansaço, a insatisfação, o enfado que os prazeres materiais, cedo ou tarde, produzem no ser. Viver de uma maneira desregrada, uma hora cansa, né? Então o ser empobrecido, arruinado, faminto, despedaçado, espiritual e materialmente, acaba se reconhecendo como o único responsável pelas suas desventuras. Ele começa a perceber aqueles seres humildes, né, que são realmente fiéis a Deus, que seguem as lições de Jesus, percebe a serenidade, a tranquilidade e a confiança em Deus.
E aí ele se revela faminto dos bens espirituais, uma fome de paz que começa a torturar o seu espírito. Cresce nele um imenso desejo de ser um ser bom. Porém, acontece de muitas vezes esse ser, né, não está ainda suficientemente forte para as grandes mudanças que são extremas na sua vida, né? Assim, ele precisa passar por um período de ajuste, que lhe dê aí condições apropriadas para a sua verdadeira transformação espiritual. E o primeiro deles é o arrependimento, é um desses ajustes. E como filho pródigo, nós também já viajamos muitas vezes para longe da nossa essência, da nossa origem divina, mas cansados da inutilidade, de sofrer, nós buscamos o perdão e o amor de Deus, reconhecendo a sua grandeza. E o jovem da parábola, após se arrepender, ele toma a decisão de retornar à casa do pai. Ele cai em si. E esse cair em si é o despertar da consciência. É ressignificar a vida, é atender ao chamado do Cristo para seguir as leis de Deus. E a criatura humana, né, o ser, ele toma consciência do seu real estado de evolução espiritual e finalmente mostra uma disposição, uma vontade para se reajustar perante a lei divina. Dois exemplos bem clássicos disso é a Maria Madalena, Paulo de Tarso. O Judas, ele se arrependeu de ter entregue Jesus. E ele poderia seguir vivendo, espiando e reparando, mas aí ele comete o suicídio. E foi tão difícil porque ele precisou, através de muitas reencarnações, se depurar, não é? E teve lepras em muitas delas, inclusive, e até que ele reencarna como Joana d'Arc e para se sublimar, né? Passou por todo um processo doloroso. E este primeiro sinal de transformação moral, que em geral atinge todos, né, os que se desorientam ao longo da caminhada evolutiva, acontece. Essa é uma primeira transformação. E quando o filho pródigo decidiu retornar aos braços do pai, ele resolveu intimamente se levantar, recomeçar, se transformar, mudar a sua vida. Saindo da ociosidade, da inércia, da indecisão, das trevas e, finalmente, em encontro da ação regeneradora, reconstrutiva, não é? Para o serviço edificante, buscando a luz do entendimento e reestruturando os seus ideais. Ele recomeça pela compreensão, grato pela compreensão, pelo amor recebido do Pai. Agora vamos ver um pouquinho sobre o filho mais velho, não é? Ele se revelou acomodado, estagnado e, embora relativamente equilibrado e submisso à disciplina do pai, na hora que ele foi colocado à prova, ele se mostrou rancoroso, egoísta, orgulhoso, vaidoso e muito ciumento. Ele desrespeita e não partilha do contentamento, da alegria do pai. E, de certa forma, ele até faz uma certa cobrança, né, pela dedicação, pelo tempo servido ali à família. Ele é um exemplo do egoísmo. E o egoísta, ele se isola de todos pela influência dos seus próprios pensamentos. Diante do bem-estar e a alegria dos outros, ele se revolta e sofre com os ciúmes e a inveja que ele sente. Ele vive longe de escândalos, se dobra às exigências legais e sociais, atende a certos elementos da religiosidade humana, mas vive de uma maneira egocêntrica. É orgulhoso, é intolerante, se julga perfeito, se vangloria por não ter vícios. E a sua conversão é mais difícil do que a qualquer outra espécie de pecadores, entre aspas, né? Porque a sua presunção ofusca o seu entendimento, ofusca as suas ideias.
Às vezes ele até se imagina as portas do céu já, prontinho para sentar do lado de Jesus. Mas nós sabemos que há uma caminhada longa para tudo isso. Resumindo, ele ainda não se conhece, ele ainda não se enxerga como realmente é. E Emmanuel, no Palavras de Vida Eterna, no capítulo 98, ele tem um conselho para nós de grande valia para as pessoas que achamos que somos pessoas boas. Vale refletir muito sobre isso. Ele diz o seguinte: se a gente se sente ligado à esfera superior, pelos nossos atos, pelas nossas diretrizes, pelas nossas palavras e pensamentos, nós não devemos nos encarcerar na vaidade de ser bom. Para não esquecermos, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se nos ajudou a estar com Ele, é para que nós estejamos com Ele, ajudando os outros. Assim não vale nada sabermos tanto acreditar que somos bons, se nós não vivenciarmos e não praticarmos as leis de Deus. Um outro complemento da nossa reflexão de hoje, que vale muito citar, que está no livro Céu e Inferno, na Pena da Vida Futura, de Allan Kardec, que é uma grande lição de importância no nosso melhoramento moral e espiritual. Ele apresenta 3 estágios. O primeiro é o arrependimento, que pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. O segundo é a expiação, que consiste nos sofrimentos sofridos, que nós temos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, devido às nossas escolhas. E no filho pródigo nós percebemos isso, o arrependimento e a expiação. Ele passa por humilhação, passa por sofrimento físico e moral. E o terceiro estágio, o terceiro passo é a reparação, que consiste em praticar o bem. Ser humilde ao invés de orgulhoso, ser bondoso e caridoso ao invés de egoísta, ser benevolente ao invés de maldoso, ser útil ao invés de inútil. Enfim, aprender com o passado, tendo novas atitudes no presente. E no final aqui da nossa reflexão, eu vou apresentar para vocês o início da reparação do filho pródigo. E quando nós saímos de casa, como simbolicamente fala na parábola, nós vamos em busca de conquistas e desafios. E neste tempo pode ocorrer insucessos, e ocorrem muitos, que nós chamamos de sombras. E elas não devem ser vistas como um erro nas nossas vidas, porque é um fenômeno natural do nosso desenvolvimento intelecto-moral. E nós vamos diluindo as sombras do nosso eu divino conforme a gente vai se conhecendo, se melhorando e se vendo como é. E dessa forma nós vamos nos permitindo ter um sentimento profundo de ternura, de amor por nós mesmos, aprendendo a nos amar como somos, permitindo nos amar com as nossas imperfeições, com as nossas limitações e permitindo assim também o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, que bom que nós podemos aprender com os erros, que bom que nós podemos exercitar o bem, que exercitar também o amor, mesmo com as nossas limitações e imperfeições. E que bom também saber que temos um Pai que nos aceita tal como somos. Jesus, nessa parábola, ele traz na figura de Pai, Deus, um Deus misericordioso, um Deus de imensurável amor por nós, que nos dá a oportunidade de aprender, de recomeçar, que nos permite reajustes sem a necessidade de impor sofrimento e medo. Quando nós voltamos para casa, voltamos muitas vezes semi-destruídos, amargurados, sofridos, acabados. Mas Deus, nosso Pai, sempre espera por nós. Igual ao Pai da parábola, sempre lá, esperando que a gente o procure. É um vínculo que nos ata à divindade. Vamos estar sempre ligados, mas Ele espera por nós. E também Jesus, nosso Mestre,
que é o governador da orbe terrestre, nunca nos desampara e sempre nos alcança com seu amor. E ele disse certa vez: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Nós, filhos pródigos, ou nós, filhos mais velhos deste ou de outros tempos, nós podemos nos renovar, nós podemos recomeçar, arrancando Jesus do Evangelho e colocando ele em nossas vidas, em nossas atitudes, levando-o para as ruas, para os lares, para as fraternidades, em qualquer lugar que estivermos, fazendo tudo com compaixão, com entrega, com alegria, com amor puro e sincero. E se agirmos desta forma, nós transbordaremos bem-estar. E quando as pessoas ao redor percebem esse transbordar de bem-estar, é porque elas estão percebendo em nós, segundo os estudiosos, a cristologia desenvolvida. Ou seja, o Evangelho de Jesus sendo estudado, aprendido e principalmente aplicado, praticado. Gente, a lei do mundo, a maior lei é a lei do amor. E todos os dias nós recebemos os acréscimos, divinos, os acréscimos da misericórdia de Deus, sem a gente perceber. Porque todo o bem que nós geramos, que nós criamos, retorna para nós em forma de bênçãos. Mas às vezes nós não percebemos. Assim, o convite para todos nós, filhos, de qualquer forma identificada, é praticar e vivenciar o amor. E por isso que hoje eu vou apresentar para vocês um fim para essa parábola. Joana de Ângeles, aplicando as leis de Deus, deu um fim para ela. Vamos ver o que ela diz. Ela diz o seguinte, que quando o filho pródigo soube que o irmão estava magoado com a sua volta, ele vai até o seu irmão, ajoelha-se aos seus pés e diz o seguinte: perdoa-me, eu não venho tomar o seu lugar. Você é um filho bom. És aquele que aguentou o vendaval, o calor intenso, o frio e a chuva, enquanto eu desperdiçava o bem que meu pai me deu. Perdoa-me, irmão, e me aceita de volta. E assim, o irmão mais velho, diante daquele gesto de humildade, ele se desarma. E aí ele perdoa o irmão mais novo, e abraça ele inteiramente, com todo amor que é no seu coração. Olha aí, gente, o amor e o perdão sendo exercitado, sendo utilizado no final dessa parábola, é o começo da reparação do filho pródigo. Olha só, e a gente precisa guardar essa lição em nós, guardar para nós esse final da parábola do filho pródigo. E para finalizar, nos perguntemos, uma vez que a figura de pai na parábola é Deus, será que nos encaixamos em algum dos filhos da parábola? Ou em alguma situação? De algum dos dois, ou nos dois? Não é? Porque grande massa humana é constituída de filhos pródigos e de filhos mais velhos. E uma outra questão mais interessante ainda é: qual dos dois irmãos nós vemos como mais afortunado? O filho pródigo, que já possui a bênção do remorso, do arrependimento, ou o egoísta, que não consegue ver, não percebe a sua imperfeição? Quantos de nós ainda não caíram em si, que ainda não despertaram para as realidades da vida,
para as leis de Deus, para aquilo que precisa se transformar. E quantos de nós, que mesmo conhecendo as lições de Jesus, ainda não as praticam?